Yo, Zaunitas! Então é isso, chegou um novo Pokémon aqui pra gente jogar, hein? O Pokémon Legends Arceus, ou Arceus, ou Arceus, se você preferir. Bom, a Nintendo chama de Arceus, os gringos chamam de Arceus, e eu vou chamar de Arceus, porque eu sou BR e eu vi que a maior parte das pessoas está chamando assim, né? Bom, esse Pokémon, assim como muitos Pokémons do passado, é feito em nostalgia. Se você for ver, todo Pokémon que é lançado, né, ele tenta emular alguma coisa do passado. Tanto que você tem poucas gerações de Pokémon, se você for ver ao longo do tempo. Tipo, são muitos Pokémons que foram lançados, mais de 30, 40 jogos talvez, mas você só tem 7 gerações de Pokémon, que coisa estranha, né? E isso acontece porque a primeira geração de Pokémon foi refeita 4 vezes, ou 5 vezes até. E agora esse Pokémon Arceus, né, é a terceira visita que você vai fazer na região de Sinnoh. A região de Sinnoh é a quarta geração de Pokémon, né? O Pokémon Pérola e o Diamante, que saiu para DS. Fez muito sucesso na época e recebeu um rework recentemente, mas o Pokémon Arceus, né, ele se passa nessa mesma região com os mesmos Pokémons. A diferença é que, tipo, você tá vivendo no Isekai, você é teleportado, né, uma criança é tirada de um mundo, jogada ali no mundo dos Pokémons, o objetivo dela é capturar todos os Pokémons, basicamente, e formar a primeira Pokédex, porque o Pokémon Arceus se passa numa época que não existia Pokédex, que as pessoas não viviam com Pokémon, que não tinha tecnologia. Eles inventaram a Pokébola há pouco tempo atrás, e você tá lá pra explorar essa Pokébola e pra capturar os Pokémons, basicamente. Então a ideia é interessante, né? Até porque, né, tipo, os caras tryhardam na sua nostalgia. Eu não peguei nostalgia porque eu não joguei o Pokémon Diamante e Pokémon Pérola, porém, tem uma parte que toca a música da Floresta de Eternia, né, e eu já tinha ouvido muito essa música em vídeos de lo-fi e coisa do tipo, e eu realmente achei interessante. Se você jogou e teve lembranças, provavelmente é um momento que você choraria ali no jogo, sabe? Mas de qualquer maneira, o Pokémon Arceus, o Arceus, ele tem altos muito altos e baixos muito baixos. O jogo é bom, o jogo é divertido, é interessante, é viciante, pra falar a verdade. É legal você pegar e entrar no mundo e querer pegar mais Pokémons e coisas do tipo. Isso é muito interessante, é uma coisa que eu gostaria de ver novamente em outros Pokémons do futuro. Coisa que não acontece nos Pokémons antigos e também não acontece no Pokémon Sword and Shield, que foi o mais recente, assim, da mainline, assim, de Pokémon, né? Mas agora a gente tem algo completamente diferente, e isso é interessante, é divertido. Mas tem um problema muito grande. Como eu disse, o jogo altos muito altos e baixos muito baixos, né? E esse jogo, em questão técnica, é fraquíssimo. Esse jogo é terrível em questão técnica. E é até surpreendente que esse jogo foi feito por uma empresa grande, né? Uma das maiores do mundo, que é a Nintendo e a Pokémon Company, que no caso a Pokémon Company é a divisão, né, de Pokémon entre a Game Freak, entre a Nintendo e entre uma outra empresa, uma tal de Creatures, que vende basicamente as cartas de Pokémon no mundo e também outras coisas físicas, né? Então Pokémon é dividido entre essas 3 empresas. E cara, tipo, é a franquia que mais rende dinheiro do mundo. Pra você ter noção, o Pokémon que flopou, ele rendeu 3 vezes mais dinheiro do que o Vingadores Ultimato rendeu. Pensa no Vingadores Ultimato, todo mundo falando, nossa, melhor filme de todos os tempos, melhor bilheteria de todos os tempos. Pokémon, o pior Pokémon rendeu 3 vezes mais do que isso, sabe? É surpreendente quanto que Pokémon gera de receita. E por que deu tão ruim a parte técnica do Pokémon? E não adianta falar, não, o Switch não aguenta, ou o Switch é muito fraco, por isso que eles tiveram que diminuir. Porque, pensa só, esse Pokémon, ele tá saindo em 2022, numa época que a gente já teve Zelda Breath of the Wild, que é melhor em questão técnica do que esse Pokémon, GTA, que é melhor em questão técnica do que esse Pokémon. Aí a gente vai falar, ah, mas GTA não roda no Switch, Dark. Aí que você se engana, meu amigo, porque o GTA foi lançado na geração do Xbox 360. E o Switch, ele é melhor do que o Xbox 360. Na verdade, o Switch é um pouco melhor do que o PlayStation 3. Então, o Switch, ele teria capacidade, com certeza, de rodar GTA V. Teria capacidade, com certeza, de rodar um Pokémon aí melhor, né? Com maior qualidade. Até porque a própria Nintendo fez melhor com o Zelda. Por que nesse caso eles não conseguiram fazer? E, cara, só pra você ter ideia, olha só. As texturas do jogo são em baixa resolução, que dói. A sombra é baixa resolução, que dói. O mundo do jogo não é aberto, é falso aberto. Isso aqui é uma coisa que muita gente tá caindo na pegadinha do malandro. Porque, tipo assim, o Pokémon, ele tem o Hub World, que é tipo aquele lugar onde você conversa e depois você vai para os outros ambientes. Eu não sei se você já jogou o Mario 64, mas é mais ou menos aquilo. O Castelo da Peach, você entra dentro de uma pintura e você está dentro de um mundo diferente. O Pokémon é exatamente assim. Então, você tem ali a ilha, né? Tem vários lugares para você visitar. E aí, você tem a vila principal e você volta para a vila principal. E quando você sair da vila principal, você decide para qual dos outros mundos você vai querer ir. Então, se você quiser ir para o primeiro ambiente, você vai lá para ele,
fica ali capturando uns bidoof e coisas do tipo. Se você quiser ir pro segundo ambiente, você só seleciona que você vai pro segundo ambiente e você vai. É um jogo que, tipo, você não passa muito tempo passeando, né? Você simplesmente teleporta. A maior parte das coisas que você faz é teleportar. Inclusive, os mapas, eles não são tão grandes assim. Muita gente vai falar, nossa, mas eles são gigantescos, Dark. O que você tá falando? Tipo, eles são mapas relativamente grandes, sim, porque é um mapa ali de um canteiro inteiro de flores, mas quando você pensa em outros jogos, como o próprio Zelda Breath of the Wild, aquela ilha do começo do Zelda Breath of the Wild, onde você fica locado no tutorial, ela é muito maior do que todos os mapas que a gente tem aqui no Pokémon. Então é complicado você ter um jogo dessa geração que vem com esses gráficos ruins, e a crítica aqui não é sobre eles terem feito mal a parte técnica, mas é que não é um jogo qualquer, não é um jogo indie qualquer, é Pokémon, é uma franquia que rende dinheiro pra caramba, a que mais rende dinheiro no mundo. E eu sei que muita gente tá gostando muito do jogo, eu particularmente tô gostando muito do jogo, mas não dá pra fechar os olhos e falar, tá bem, é como eu disse, né, jogo altos e baixos, muita gente fala, é o melhor jogo Pokémon que já foi lançado. De fato é um ótimo jogo, é um dos melhores jogos Pokémon que foi lançado nos últimos 20 anos. Isso realmente é verdade. Só que uma coisa é você ter um gameplay bom, fluido, Pokémons que funcionam bem, um jogo que tem uma imersão interessante, e outro é você ter uma parte técnica que é tão defasada, tão ruim, que parece até que o jogo foi lançado na geração do GameCube, sabe? E eu não tô nem brincando pra você, se esse jogo fosse lançado na geração GameCube, ele teria sido, tipo, God, porque ele ia estar no seu topo do primor técnico. Mas hoje em dia, já passou mais de 10 anos, cara, que isso foi feito, sabe? Parece até que os caras, eles estão de saco cheio, sabe, pra fazer Pokémon. Parece que os caras cansaram. Não é à toa, né, que eles até terceirizaram aí certos reworks, como foi o caso do Pokémon Diamond Pearl, ele foi terceirizado por uma empresa aí. Então, tipo, parece que os caras cansaram. E eu acho que faz sentido cansar de fazer coisa, sabe? Porque o cara lá que criou a série Yakuza, por exemplo, ele saiu da empresa, ele saiu da Ryuga Kokuto, a RGG lá, sabe? Que é a empresa da SEGA que faz os jogos da série Yakuza. E por que ele saiu? Porque ele tá há muito tempo, ele tá há 20 anos também fazendo a mesma coisa. Ele cansou de fazer a mesma coisa, ele quer fazer algo diferente, ele quer buscar novos horizontes. E a própria Game Freak tem testado fazer jogos diferentes. Se você for ver no repertório da Game Freak, eles têm feito uns jogos aí de RPGzinho, coisa do tipo, e isso é interessante, é legal pra caramba. Mas ao mesmo tempo que eles estão fazendo essas coisas diferentes, eles têm que dar um pouco de atenção pro principal, né? Muita gente falou que a Nintendo deveria ter removido a Game Freak, né? Deveria ter dado esse projeto para outra empresa. E eu não sei dizer para vocês, viu? Mas eu penso, pô, imagina se o Pokémon fosse feito pela Rockstar, com o detalhismo que a Rockstar coloca nos seus jogos. Imagina um Pokémon daquele jeito, como não seria OP, incrível, legal pra caramba, né? A crítica que eu mais ouço para esse Pokémon é que o mundo dele é morto, que é um mundo sem graça. E de fato, isso é polêmico, porque eu falei sobre isso no Twitter e muita gente veio me xingar. Mas, gente, é um mundo sem nada, não tem ninguém pra conversar, não tem nada pra fazer, as texturas são horríveis, época de Nintendo 64. É assim, é um mundo aberto, e a única coisa legal que tem ali são os Pokémons, e mesmo assim são áreas fechadas de Pokémon, que me lembra um pouco de Ragnarok, porque você tinha os mapas, né, e você entra pro mapa da esquerda, aí é uma florestinha e tem lá um monte de poringue, aí você entra pra direita, aí tem uma florestinha com um monte de poringue, aí você desce, aí você tá num pseudo deserto, onde tem os drops, né, que é aquele poringue amarelo. Então é a mesma coisa, o Pokémon, você tem essas áreas onde tem Pokémons específicos que podem ou não spawnar ali, então você tem essas zonas específicas que não é nem um pouco, sabe, orgânico. É simplesmente um lugar onde você sente que alguém botou ali pra ser spawn point de alguma coisa, sabe? Então, tipo, não faz sentido. É uma coisa muito parada, muito sem graça. Não é que nem o Zelda Breath of the Wild, que foi desenhado à mão, sabe? E é muito bonito, é muito vivo, é muito interessante o mundo, sabe? Mas mesmo com todas essas críticas, eu gostei do Pokémon Arceus. Eu achei ele um jogo bem legal. E eu tô sendo bem sommelier de jogos de videogame aqui, né? Eu critico bastante isso, mas eu acho complicado você ter uma franquia que gera tanta grana sendo tratada dessa maneira, né? Eu gostaria muito, tipo, o meu sonho seria que eles pegassem esse Pokémon Arceus, né? E fizessem um jogo, tipo, com gráficos melhores, com qualidade melhor, com ambientação melhor. Isso seria pra mim maravilhoso. Mas fazer o que, né? É o que tem pra hoje. Então vamos ter que jogar aí um pouco de serrilhado, porque é a vida. É, sim, tem um pouco de jogo nesse serrilhado, sim. É, mas é um jogo bom.